Olá, seja muito bem-vindo ao Não Alimente Zumbis. Eu sou a Lê e hoje nós vamos falar de Uma Noite de Crimes, A Fronteira, novo filme da franquia The Purge. Então, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho para notificações e vem comigo. The annual purge will conclude in 3, 2, 1. A primeira coisa que eu quero falar sobre esse filme é sobre o nome dele. Uma Noite de Crime, uma coisa que eu sempre tenho que falar quando eu vou falar de The Purge. Por quê? Eu acho um nome muito infeliz, Uma Noite de Crime. The Purge, que fala de o expurgo, ele vai muito mais numa ideia sobre o que significa essa noite que o governo americano criou para que as pessoas liberem toda a raiva, todas as angústias que tem dentro delas, em uma noite onde elas podem fazer crimes sem ter nenhuma consequência, para que no resto do ano se possa ter um pouco mais de paz, além de uma questão toda com o serviço carcerário também lotado, enfim, algumas coisas assim. Mas o que vale é o expurgo, é tu expurgar essas coisas que tem dentro de você, não é só uma noite de crime. E para complementar, nesse novo o subtítulo é A Fronteira, que também foi uma escolha bem infeliz da tradução ao meu ver. Eles escolheram a fronteira porque tem todo um rolê com a fronteira, principalmente a do México. Os protagonistas eles saem do México, vão para os Estados Unidos e depois o filme retorna numa fuga que eles têm que fazer em direção ao México. Então eles usam essa fronteira como subtítulo. O filme é muito mais que isso e pouco tem a ver com a fronteira. O título original é The Forever Purge, que tem muito a ver com uma história como eu já vou falar daqui a pouquinho. Em Uma Noite de Crimes, nós conhecemos Adela e Juan, um casal de imigrantes mexicanos que vem para trabalhar no Texas, numa fazenda da família Tucker. Juan trabalha na fazenda como uma espécie de ajudante, ele acaba ajudando a cuidar dos cavalos ali. E logo no começo do filme, nós vemos que ele é chamado para ajudar a fazer uma tarefa que o filho da família, o Dylan, não estava conseguindo fazer. Já geram ciúmes dele em relação a Juan, que o pai percebe, cria uma treta familiar ali, que a gente logo descobre que tem muito mais além de simples ciúmes. Na verdade, nós vemos que Dylan é aquele cara que ele é o americano clássico, aquele que ele se acha superior e ele entende que os povos eles não têm que se misturar, então ele não gosta muito da presença dos funcionários ali que são imigrantes dentro da fazenda. E aí que a gente começa a entender o real propósito de Uma Noite de Crimes à Fronteira. Ele vai falar sobre essa questão do sonho americano e como os imigrantes são oprimidos dentro desse sistema. O começo do filme até faz uma coisa bem legal, que ele vai mostrando imagens daquelas propagandas que existiam antigamente, de venha viver o sonho americano, e aí vira para uma imagem sangrenta, de muita morte, mostrando o resultado dessas pessoas que foram atrás do sonho americano e que não encontraram bem isso por lá. E logo já chega a noite do expurgo, e nós começamos a ver que o diretor James DeMonaco traz à tela novamente as questões sociais que vão dividir essas famílias, né, a dos imigrantes e a da fazenda. Que é quando a família Tucker começa a se preparar para a noite, a casa começa a fechar com todas aquelas proteções que a gente já viu até nos outros filmes da franquia, e os imigrantes eles se juntam todos em um ônibus e juntam pouco dinheiro que eles têm para pagar uma espécie de milícia ou mercenários para protegerem eles durante a noite. E eles ficam tudo num galpão protegidos por essa milícia, mostrando as diferenças sociais que já existem ali. De novo, o diretor trazendo isso com muita força. Ele deixa claro pra gente que o filme vai ser sobre isso. Esse conceito dessas diferenças já é muito explorado pelo DeMonaco desde o primeiro filme da franquia. Ele que é o criador da franquia, né? Só que aqui parece que ele sabe o momento certo de trazer essa história. O filme tem muitas críticas ao governo Trump e aos seus seguidores. Então parece que ele acertou o timing aqui. E é então que o filme me surpreendeu, porque a gente vê muito pouco da noite do crime mesmo, né? E aí logo já termina e vem a parte da manhã e o expurgo termina, as pessoas voltam a viver. A gente começa a ver os corpos na rua, aquela bagunça na cidade, como um dia depois do carnaval aqui mais ou menos, sem a parte dos corpos, geralmente. Só que é então que a gente percebe que os seguidores, os que gostam da noite do expurgo, não estão mais afim de respeitar somente essa noite. A família Tucker começa a retomar suas atividades e um grupo chega para tomar a fazenda e render aquela família ali. É então que Juan aparece
para salvar essa família. Eles vão ter que se unir agora para tentar escapar, porque realmente os assassinatos tomaram conta da cidade. E a gente começa a ver as notícias que não só da cidade, dos Estados Unidos inteiro. É nessa parte que o filme me ganhou. Porque assim, nós estamos tratando de um futuro distópico e que quando a gente está assistindo o filme ele não parece tão distópico assim. Principalmente porque a gente começa a ouvir esses discursos pró-armamentistas dentro de alguns personagens do filme, e isso é assustadoramente real. Principalmente onde hoje no mundo a gente vê governantes apoiando esse tipo de discurso, fomentando essas ideias, e pessoas que se aproveitam das redes sociais para falar isso batendo no peito com orgulho. Isso é muito desesperador. É difícil tirar isso da cabeça durante o filme, e o filme realmente me prendeu muito nessa hora. E por mais que o The Monarch se dirija diretamente aos trumpistas, a gente sabe que a realidade por aqui não está muito longe disso, né? No elenco a gente não tem grandes nomes, apenas algumas caras conhecidas como Josh Lucas, que é um dos protagonistas, que tá lá no filme Ford vs Ferrari, que concorreu aí no Oscar recentemente. Mas é verdade que o elenco tem muito pouco para fazer no filme, muito pouco para eles trazerem alguma coisa excepcional, assim. A força do filme está muito mais no roteiro, nas ideias que ele está trazendo, do que a gente esperar uma grande atuação dentro do elenco. E até não fez falta, sinceramente. Na verdade, o filme até falha em trabalhar o background de alguns personagens, principalmente da família Tucker. Como eu falei antes, eles têm aquela tretinha, né, entre eles, e isso é muito pouco desenvolvido no filme. A gente não conhece muito bem as motivações, a não ser essas vindas de alguns preconceitos estabelecidos para esse tipo de personagem. Inclusive o roteiro toma algumas decisões que eu não gostei. Ele mata alguns personagens que eu estava achando interessantes e acaba dando visibilidade para alguns que nem precisavam tanto assim. A direção nesse quinto filme ficou a cargo de Everaldo Gold, que a gente já viu em séries como Luke Cage, Expresso do Amanhã e The Terror. Aqui ele constrói muito bem os elementos de suas cenas. Ele usa muito bem a fotografia, com o design de produção e a trilha sonora para criar uma espécie de faroeste moderno. Ele cria inclusive boas cenas de violência urbana, mesmo que eu sinta um pouco de falta da brutalidade que tem lá nos primeiros filmes. Sei lá, eu gosto. É quando chega no terceiro ato do filme que ele me perde um pouco. Ele vira uma espécie de uma fuga, eles estão tentando fugir, os caras querem matar eles, estão indo atrás deles numa estrada, eles rumam ao México. E aquilo, sei lá, me parece muito longe de The Purge. The Purge pra mim é uma coisa mais passional, mais pessoal. É aquela coisa, alguém invade a tua casa, tu tá perto do assassino. Mas é muito próximo, é tipo olhando no olho. E aqui eles estão numa estrada trocando tiro. Então meio me perdeu esse terceiro ato um pouco. E fez que a conclusão do filme ficasse um pouco morna naquele momento ali. Parece que eu já não tava mais me importando muito com o que estava acontecendo. Já tinha recebido a mensagem e tava tudo bem. Mensagem essa que acaba sendo mais importante. E vale a pena repetir. Ele joga na tela as consequências do cidadão de bem de ficar armado e ficar fazendo coisas sem pensar nas consequências. E é quando vem a quebra desse sistema que controlava isso dentro de uma noite, é que a gente vê que a sociedade que a gente conhece está por um fio do caos. The Purge é uma franquia que a gente sempre pensa que já está muito cansada, né? As histórias começam a ser repetitivas e parece que os criadores já não encontram mais como trabalhar. Mas foi aqui que DeMarco soube o tempo exato de trazer essa história, e aí parece que volta a dar certo. Mostra que mesmo em franquias cansadas, se você conseguir encaixar ela na realidade que a gente está vivendo, a história acaba funcionando. E é isso que Uma Noite de Crime: A Fronteira faz. Ela traz uma história relevante no momento certo, mesmo dentro de um filme que no máximo é mediano. Mas vale a pena assistir no cinema. Lembrando que Uma Noite de Crime: A Fronteira estreia hoje nos cinemas, então se sentirem seguros, usem máscara, álcool em gel e vão ao cinema, que vale a pena. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.